O Instituto Cidade tem a satisfação de entrevistar Karine Liss. Ela é uma estudiosa de desinformação, o que é conhecido popularmente como fake news. A Karine é bacharel em Direito, ela tem especialização em Direito Administrativo pela FURB e ela está fazendo especialização em Direito Eleitoral pela PUC Minas. Karine, é uma satisfação recebê-la. Muito obrigada, Léo. Satisfação é minha. Karine, uma das questões mais discutidas por politicólogos e pessoas preocupadas com a vida pública é a credibilidade que está enfraquecida dos governos chamados liberais democráticos. Como é que você vê a influência de sistemas que, de propósito, tentam enfraquecer a ideia de representatividade? Como você vê as ações que podem ser feitas para que a ideia de democracia, a ideia de representatividade, que precisa de credibilidade, possa permanecer num tempo de mídias que concorrem com os sistemas institucionais? Léo, a sua pergunta é bastante complexa. Eu vou procurar compartimentar ela para tornar mais compreensível a resposta para as pessoas. Perfeitamente. Em primeiro lugar, a desinformação é um tema multidisciplinar, então envolve estudo de antropologia, psicologia, marketing digital, comunicação, direito, é amplo. Por quê? É um fenômeno bastante complexo, é um fenômeno antigo, porém, na atualidade, ele ganhou um caráter exponencial, ou seja, um ganho de terreno muito grande e muito rápido. Essa é uma diferença decisiva entre a desinformação da antiguidade e a desinformação na atualidade. Um outro ponto importante para ser fixado: há um questionamento no mundo todo sobre a, entre aspas, validade dos sistemas democráticos. Ou seja, há um repensar na humanidade toda se os sistemas democráticos, tal como estão colocados, valem a pena ou não persistirem. Nesse sentido, passam por diversas variáveis, desde se a democracia conseguiu realizar as promessas que ela própria fez, o próprio conceito de democracia na atualidade, o conceito de autoridade como um todo, e também a vida prática das pessoas. Como é que a democracia ela se reflete na vida das pessoas? No final das contas, as pessoas elas são bastante imediatistas desde sempre. No último balanço econômico que eu estava verificando um estudo, verificou-se que as autocracias, em alguma medida, estão oferecendo uma qualidade de vida um tanto melhor do que as democracias no geral no mundo. Sem entrar em discussões mais aprofundadas, que não seria o caso aqui, isso, ao final, acaba fazendo que as pessoas, num pensamento muito imediatista, acabem avaliando que valeria muito mais a pena um sistema mais autoritário, mas que me trouxesse maior qualidade de vida. Bom, esse é um questionamento posto no mundo todo. 2024 vai ser um ano particularmente importante para as democracias, porque a maioria dos países democráticos no mundo estarão em eleições, ou em eleições gerais, ou em eleições de cunho de menor alcance, como é no Brasil, menor alcance que eu falo em territorialidade, como são as eleições municipais. Então, vai ser um grande teste para a democracia. Então, para resumir para você, Léo, eu diria que a discussão sobre validade ou não do sistema democrático está posta no mundo todo, não é um privilégio nosso, embora pareça, num primeiro momento, que seria uma questão muito mais nossa brasileira. Não, não é. É no mundo inteiro que isso vem sendo questionado e por diversas razões. Então, a questão da credibilidade
passa também por essa reavaliação. Um outro ponto interessante, as realidades das mídias sociais e da possibilidade da inteligência artificial criar quase que universos paralelos e verdades paralelas conjugadas, faz com que os aspectos de crença sejam também reavaliados. Há aquela frase célebre e milenar de que São Tomé, ou o discípulo Tomé, teria dito que só acreditaria vendo a questão das chagas de Cristo, né? E atualmente nós estamos num estágio da humanidade que mesmo você vendo, você não consegue acreditar, dado a facilidade de tu manipular imagens e também fatos. Quer dizer, nós então estamos diante de uma suspeita, não apenas porque se atribui ao adversário desqualidades ou falsificações de sistemas eleitorais e sistemas de comunicação em geral, mas nós estamos diante da possibilidade de falsificação também da realidade honesta. Quero dizer, mesmo que alguém não esteja produzindo falsificações políticas, mesmo que governos não estejam manipulando sistemas, especialistas em tecnologia, pessoas que sabem lidar com internet e com inteligência artificial, pode estar produzindo um sistema de falsificação tal que não haja mais controle de quem está dizendo o quê, de quem está sendo real nas comunicações, porque a própria pessoa que, em tese, estaria falando ou fazendo uma comunicação pode não ser ela. Isto está sendo previsto por governos, isso está sendo estudado no sentido de ter uma resposta que garanta relações de confiança? Léo, essa é uma preocupação mundial, tanto por parte da ONU, de governos, de institutos, de universidades. Na verdade, Léo, nós estamos passando a alguns autores que atribuem que a inteligência artificial ela é comparada em termos de impacto na humanidade, o que teria sido o domínio pelo ser humano do fogo. A partir do momento que o ser humano conseguiu dominar o fogo, ele conseguiu desde modificar a sua alimentação, e isso modificou inclusive a nossa capacidade cognitiva, porque passamos a nos alimentar melhor, até mesmo ao domínio de fazer armas diferenciadas, como foi o domínio do metal, da era do metal. É muito recente para se saber os impactos que isso vai gerar. Nós temos agora uma realidade muito interessante. As deepfakes, produzidas por inteligência artificial generativa, elas estão tão críveis, tão perfeitas, que elas já estão, algumas, retirando empregos de influencers. Essa própria imagem, ela por si só se retroalimenta, a pessoas se apaixonando por essas imagens, e o ser humano, ele ainda vai ter que estabelecer para ele um critério muito claro entre o mundo virtual e o mundo real. Isso não está muito claro no meu entender. Deixa eu colocar um exemplo bastante simples, mas que eu acho que cabe bem para cá. O ser humano, como coloca bem o Yuval Harari, ele é movido por encantamento. A nossa humanidade, ela evoluiu muito por meio das narrativas no bom sentido. Isso nos impulsiona, isso nos dá paixão, isso nos faz irmos atrás de esforços e nos superarmos. Aliado à razão, conhecimento científico, a gente avançou bastante. Bom, só que esses dois mundos, eles andam muito entrelaçados. E o ser humano, muitas das vezes, não consegue desvincular o que seja a parte imaginativa e mais etérea e virtual do que seria o mais concreto, racional e lógico. Quando pode ver, por exemplo, o encantamento de uma pessoa por um espetáculo de mágica, né?
Todos nós sabemos que aquilo é mentira, mas por aqueles instantes nós passamos a acreditar que aquilo é real. E o nosso fascínio está justamente em não saber qual é o truque, qual é a lógica, né, em termos gerais de pessoas. Bom, se você transpor isso para as mídias sociais, para o universo agora das deepfakes, da inteligência artificial, você vai ver que nós temos mais ou menos o mesmo fascínio. Só que as consequências agora são muito mais sérias. Infelizmente, apesar de termos avançado muito nesse campo tecnológico, em termos de ética, vou colocar assim, estou colocando a palavra aqui não de uma forma criteriosa, mas de uma forma mais genérica para que as pessoas possam compreender. Em termos de ética, nós caminhamos muito pouco. Nós temos uma série de questões não resolvidas ainda em termos de humanidade, que faz com que torne esse novo avanço tecnológico muito mais difícil. Né? Se você pegar os cancelamentos, os linchamentos nas mídias sociais, e você pegar trechos do livro Frankenstein de Mary Shelley, é a mesma coisa do que acontecia na Idade Média. Mesmíssima coisa, só mudou o cenário. Então, seja, em termos éticos, evoluímos muito pouco e lidamos muito com as paixões, tanto que não se fala mais na atualidade, nem em termos de Brasil, em termos mundiais, nem mais em polarização, mas em si em calcificação política. As pessoas não estão mais dispostas a discutir formas de governo, programas de governo, propostas de governo. Elas estão discutindo pautas muito mais morais e moralistas e perspectivas de vida e de mundo do que de governo. E isso traz uma série de problemas. Nós acabamos nos enrijecendo nas posturas e a primeira resposta que se vem é a agressão de todos os lados e discursos bastante duros de todos os espectros políticos, infelizmente. Eu gostava muito e gosto, acho que é um valor, quando Max Weber fala do desencantamento do mundo. Quer dizer, na verdade, eu acho que por alguma fase de tempo houve uma certa racionalidade tentando construir a república, a representatividade, a razão como intermediária das relações pessoais. Mas eu concordo contigo. Quer dizer, a questão de você modificar os fatos razoáveis e emprestar a ele circunstâncias que não são verdadeiras, de maneira a atingir o outro ou a outra, vai desde grandes recursos de empresas que investem nisso, mas também a maioria das pessoas que usa mídia usa o que se chama de filtro, modifica suas características pessoais, conta histórias que não são delas. Quer dizer, as pessoas também fazem toda uma construção não verdadeira que mistifica. Então, de fato, quer dizer, a humanidade é a mesma com a sua mente que tem certo alcance, mas não tem certos compromissos, e diante das ferramentas sofisticadas que são distribuídas hoje em escala muito maior do que eram no passado, quer dizer, todo mundo, entre aspas, porque não são todas as pessoas, mas há uma generalização de falsificação da realidade que não se trata só de grandes corporações. Também, cada um na sua casa está, de algum modo, se falsificando e se posto em circulação falsificado. Então, não se sabe mais quem é o quê. E daí, sim, entra psicologia social, entra antropologia, entra estudos de filosofia ética. Quer dizer, nós estamos numa situação difícil, não é, Karine? Bastante, Léo. Tem um ponto que eu quero ressaltar dentro do estudo da desinformação que tu não pode dissociar.
Dentro dela, você vai compreender melhor, principalmente os fenômenos de massa, né, ou de manada, que alguns gostam de colocar. Você tem que entender, para compreender esses movimentos, você tem que entender o que são os chamados vieses cognitivos. Em primeiro lugar, nós usamos atalhos cognitivos, que são heurísticas. Isso é natural do ser humano, todo mundo faz. E eles não são, por natureza, nem bons nem maus. É uma forma que nós, no desenvolvimento da humanidade, lançamos mão desse recurso para a gente sobreviver. E a gente sobreviveu muito por conta deles. Só que se você trouxer isso para a atualidade, como diz o Harari, nós temos uma mente que ela foi toda formatada para sobreviver a períodos muito rústicos e muito difíceis, né? Ele fala uma mente paleolítica, né? Que está vivendo agora numa era que exige uma mente da era do silício. E há um espaço muito curto de tempo. E para você entender a desinformação no contexto dela, você tem que saber, por exemplo, que o viés e a heurística endogrupal é uma das mais fortes que existe no ser humano. Traduzindo, a necessidade do ser humano de se sentir pertencente a um grupo, a algo que faça dar sentido à vida dele, é muito grande. E isso é um encaixe quase que perfeito em um mundo, que também o Yuval Harari coloca, cheio de incertezas, cheio de angústias, de ansiedade. A pessoa vai buscar, o ser humano vai buscar naturalmente algum lugar em que ele tenha alguma estabilidade. E um grupo que te acolha te dá essa alguma estabilidade. Esse pertencimento, e por isso a formação de grupos de polos tão antagônicos, eles são antes de tudo pessoas que se unem em causas que elas acreditam, que elas se identificam. E isso dá uma força entre um e o outro. Isso não passa pela razão, isso passa pela emoção, pela paixão. Não adianta você querer combater desinformação apenas pela racionalidade. Não vai dar certo. Não vai dar conta. Porque a base toda é emocional. Até porque o ser humano, ele usa muito pouco da racionalidade dele. Inclusive, ele usa da racionalidade para justificar escolhas emocionais. A psicologia cognitiva e mesmo a psicanálise, quase nenhuma ciência que se volte a estudar comportamento humano aposta em razão, em contabilidade administrativa do comportamento. Quer dizer, as pessoas são tocadas por emoções e depois fazem uma construção justificadora das suas decisões. Mas há que se administrar isto, há que se conviver com isto. Eu, às vezes, faço as contas do lugar social, político, administrativo, tecnológico em que viemos parar, não apenas a partir dessas considerações que pedem uma racionalidade comportamental. Eu também acho que essas preocupações que tu estás trazendo de comportamento de manada, de viés cognitivo, de carência de pertencimento a grupo, de ódio canalizado para meios específicos de saída, tudo isso são coisas muito difíceis de se gerenciar. E tem um outro aspecto que eu acho que também não é suficientemente considerado. Há um século, nós tínhamos mais ou menos 1 bilhão de habitantes. E, de repente, estamos 8 bilhões de habitantes. Os humanos nunca administraram tantos humanos. Nós nunca tivemos sobre a Terra tanta gente acumulada, com diferenças de vida, com promessas de político, com promessa de religiosos, com promessa de governo
mais autoritários, com promessas assim de tantas ordens, e sem chegar a um lugar de pacificação geral, de igualdade geral. Então, eu concordo contigo que estamos diante de um momento em que o mundo teria que se rever. Agora, ao mesmo tempo que há uma esperança de estudar tudo o que ocorre e propor encaminhamentos, paralelamente, grupos de interesse, sejam da geopolítica internacional, seja de coisas mais primitivas, como organizações religiosas, sejam tendências políticas, elas organizam não só o que restaria de possibilidade racional, elas organizam também ódios. Então, você tem ódios internacionais em determinada guerra, você tem ódios nacionais autorizados contra um ex-presidente ou contra um atual presidente. Você tem ódios de diferenças religiosas. Você tem ódio de times de futebol. Quer dizer, o ódio e a produção das consequências do ódio, elas também são gerenciadas, ou seja, eu estou falando de emoções e aqui falando da emoção mais primitiva, ao mesmo tempo em que se tenta caminhos de sensatez. Mas a sensatez não interessa a todo mundo. Tu acha que esta guerra é possível que seja vencido, entre aspas, pelos bons ou pelas boas pessoas? Sinceramente, acredito que sim, Léo. Só que há muito trabalho a ser feito. Primeiro, o resgate do que seja política. Política é justamente, vamos colocar, a invenção da humanidade para que se saísse da arena das disputas e das guerras e por meio da violência controlada, por meio do argumento, por meio da discussão das ideias, se discutissem os melhores caminhos para a polis, para a cidade, né? Por isso, política. No caminhar da humanidade, a gente vê que isso há uma tensão muito grande. Há momentos que isso consegue se realizar, há momentos que não. A gente está agora vivendo um momento tensional muito grande no mundo, né? E quando você vê geopolítica, é também uma matéria que eu gosto muito de estudar, tu vê como os elementos são muito delicados de serem mexidos, né? Não são apenas questões econômicas, são questões também de sobrevivência. Às vezes, o mote de uma guerra ou o mote de uma disputa comercial entre dois países são regras sanitárias, mas na verdade não são regras sanitárias. No fundo, o que está ali é a manutenção ou não de um jeito de agricultura de uma determinada região do interior da França, que alicerçou um discurso político do atual presidente, que vai ser candidato à reeleição no próximo pleito. É muito mais complexo, né? Ou em determinada região do mundo se fala que há uma grande disputa entre duas religiões, e, na verdade, o que está em discussão, o fundo dessa discussão é o acesso ou não a uma determinada bacia de água, a um recurso aquífero que é importante para a sobrevivência daquelas pessoas, né? Há uma grande diferença entre o que se diz e o que é de fato. Então, um primeiro ponto seria resgatar a política. É necessária boa política, são necessários bons políticos, né? E as pessoas estão na ânsia de buscar por bons políticos, né? E, infelizmente, nós não temos tido, ao redor do mundo todo, estadistas de fato, bons políticos de fato, pessoas que pensam no bem coletivo antes de si próprio, ou das suas vaidades, ou das suas crenças, ou das questões de ordem pessoal. A questão do ódio, como tu coloca, sempre existiu. O Harari, na obra dele, 21 lições para o século XXI, ele documenta uma desinformação, uma fake news que durou exatos 700 anos e que envolve a expulsão dos judeus de toda a Inglaterra de 1255
e repassou toda a Idade Média, e o reconhecimento de um fato trágico que foi atribuído a eles e que aí gerou toda uma caçada, só foi desmentido em 1955. Tá? Isso gerou uma disputa e ódio muito grandes. O que nós temos que resgatar de novo, Léo? As pessoas terem ponderação, as pessoas voltarem, pode parecer até muito simplório que eu vou falar agora, as pessoas terem escuta. Hoje há uma disputa por fala muito grande. As pessoas têm que voltar a escutar, a ponderar, a tolerar. As pessoas têm que voltar a ler, a ter raciocínio, a ter ponderação. Sem isso, não se vai a lugar algum. E as pessoas têm que parar de ter um pensamento muito raso, e que foi até mote de uma época política nossa aqui no Brasil, que era nós contra eles. Todos os lados têm boas propostas e propostas desastrosas. Todos os lados. Então, você não pode se atribuir um papel heróico, e é muito grande no Brasil aqui essa visão sebastianista da política, né? É alguém, um herói que vai salvar tudo, uma pessoa que é o redentor. Isso é um grande equívoco nosso, motivo de grande atraso nosso. E verificar que todos os espectros políticos têm contribuições interessantes a dar. Porque o que se vê muito, e pela experiência profissional que eu tenho, quando a pessoa está fora do poder, ela tem um tipo de discurso, quando ela está no poder, ela tem outro. A forma como, por exemplo, ela encarava uma greve de trabalhadores ou de servidores municipais, eu acompanhei de perto uma situação, quando a pessoa estava no parlamento era uma, a partir do momento que ela passou por executivo, mudou completamente a visão, ou o discurso. Então, nós temos que voltar a ter, ou resgatar, um discurso muito mais autêntico e pé no chão. Se errou, fala que errou, conserta. Nós temos que parar de nos iludirmos de que existem pessoas perfeitas, ou propostas perfeitas, ou acabadas, ou irretocáveis. Isso não existe. Faz parte da humanidade esse caminhar, errar, acertar, refazer. E um último ponto que eu saliento, até para não ficar muito longo, nós temos que passar a educar as pessoas para lidar com as mídias sociais. Educação midiática, ética midiática. E isso é das pessoas, porque a tecnologia em si, qualquer tecnologia, ela não é boa nem má. Quem faz tornar boa ou ruim são os seres humanos. Por isso tem que se investir muito nas pessoas, na formação das pessoas, porque mesmo que coloquemos, e em alguns casos vai ser necessárias algumas barreiras, algumas regulamentações um pouco mais rígidas, o ser humano tem uma capacidade incrível para burlar. E isso é da natureza dele. Então não adianta você colocar amarras, porque mais burlas vão acontecer e da pior forma possível. E os resultados, às vezes, não vão ser conseguidos nem mensurar a dimensão disso, né? Teve ano passado, vou colocar um exemplo. Ano passado teve uma ameaça aqui nas escolas de Santa Catarina, depois que aconteceu um atentado, né? Disseram que ia repetir de novo, várias escolas fecharam, não receberam os alunos com medo, os pais não mandaram as crianças. Eu mandei a minha filha para a escola. Tinha confiança, vi que não ia acontecer nada de ruim. No retorno dela, eu perguntei, filha, foram muitos alunos? Não. E o que vocês fizeram na escola? Ah, não foi dada matéria nova, que tinha pouco aluno e tal, e a gente ficou jogando, não sei o quê. Ou seja, aquela escola perdeu uma grande oportunidade de trabalhar educação midiática, ética midiática, ética social, educação no geral, com esses jovens. A minha filha é uma adolescente. Todas essas oportunidades têm que ser aproveitadas. Não em nome do medo ou do ódio, mas em nome de algo maior, a gente crescer como humanidade. Nós merecemos isso e é necessário ser feito. Uma coisa interessante que tu trazes é a ideia de que a tecnologia em si teria neutralidade e que ela pode ser
bem ou mal usada. Há uma discussão interessante para quem estuda ideologia, se aquilo que é tecnológico não embute uma tendência de uso. É uma discussão interessante, mas eu não tenho também uma opinião formada. Agora, o que tu propões, por exemplo, no caso da escola que exemplificas, a escola poderia ter aproveitado as circunstâncias para discutir as circunstâncias. Não fez, não faz, porque a escola está sob as emoções das circunstâncias e não sob a racionalidade das circunstâncias. Como tu mesmo coloca, há tendências, há vieses, há um modo de o cérebro humano funcionar que não é racional. Tem um aspecto interessante que alguns pensadores também trazem, que é sobre a possibilidade de levar um discurso racional, não salvador, para a população e pedir apoio a esse discurso. Isso é um pouco estudado na questão de diferença entre propaganda e marketing. A propaganda pegava, por exemplo, um automóvel e dizia: tem tais qualidades em relação ao outro automóvel que tem tais qualidades ou tais defeitos, e a pessoa, fazendo comparações relativas aos seus interesses, fazia uma escolha pensada, comparada, analisada, porque a propaganda informou sobre as possibilidades de escolha que ela tinha. Quando você cai na área do marketing, os políticos e as autoridades, e todo mundo que tem alguma representatividade, seja... Eu vejo cantores de rock, eu vejo religiosos, eu vejo políticos, eu vejo empresários, fazem um discurso que se quer ouvir. Ou seja, primeiro é feita uma pesquisa para saber qual a demanda, para saber o que se quer ouvir, para saber do que se tem vontade. Ou seja, se estudam os desejos. E depois, com as palavras certas, com a configuração certa, você oferece o desejado. Numa relação que, para comprar um sabonete perfumado, ok, não teria grande prejuízo, mas para administrar um país ou ver que tipo de gestão empresarial ou que distribuição tecnológica vai ser feita, causa efeitos desesperadores. Quer dizer, as próprias instituições, ao usarem de marketing, não desinformam? Desinformam, Léo. Perfeita a tua observação. E o marketing, ele parte dessa realidade. Nós somos movidos pela emoção, né? As propagandas, elas não vendem produtos, elas vendem estados emocionais. Você nota, dependendo do segmento que você quer vender um automóvel, por exemplo, se é um público mais jovem, né? Pode notar, a propaganda envolve muita velocidade, muita adrenalina, muita cor, né? Muito movimento e essa sensação de liberdade. É interessante também que nenhuma propaganda para venda de automóvel você vai ter um outro carro na tua frente. Nunca tem congestionamento, nunca tem nenhum carro na tua frente. Se é um carro mais caro ou para uma pessoa mais estabelecida e de mais idade, via de regra, é um ambiente mais sofisticado, via de regra ele está acompanhado de uma mulher bonita e bem mais jovem também, né, para enaltecer essa questão do poder dele e tudo mais. Então, o que se vende são estados emocionais, é como você quer estar com aquilo. A venda de um perfume, a venda de um apartamento, tudo é envolvido nisso, né? Só que o marketing, ele acaba perdendo esse encanto quando você, e não precisa muito, usar um pouquinho de racionalidade. Se você pensar um pouquinho, ele se esfarela, né? Por isso que tem que ter um bom senso, um bom termo. Ele desinforma muito, né? Tem até uma piada que dizem que os jornalistas eles têm alguma esperança de ir para o céu e os marqueteiros têm certeza que vão para o inferno, né?
porque eles tratam justamente, eles falam aquilo que tu quer ouvir, eles vão te seduzir. E no âmbito comercial, há até um perdão sobre isso, na medida em que as pessoas sabem mais ou menos que você está sendo seduzida, né? Aquele discurso é para te seduzir. Eu costumo brincar com as minhas amigas que se o shampoos e condicionador de cabelo feminino entregasse 50% do que promete num rótulo, eu já estaria super feliz, né? Mas não é o caso. Mas trazendo um dado técnico aqui, Léo, que é bem interessante, e não querendo voltar num assunto bastante falado, mas pouco discutido seriamente, a gente está vivendo aquilo que também se chama da era da pós-verdade. Eu penso que nós estamos numa fase de amadurecimento de como lidar com as informações. Eu vou buscar resumir bastante, tá? Antigamente, se tinha muito monopólio da informação por alguns órgãos, órgãos de imprensa ou entidades de imprensa, enfim. Então, tu tinha um jornal, uma rádio. Eu, quando criança, eu sou do interior, a hora do almoço ninguém falava. Era o rádio ligado em determinada estação e se ouvia notícia, né? O pai na cabeceira ali, todo mundo escutando a notícia. Depois tu passou a ter 2 canais de TV, 3, 4. Agora você tem uma infinidade de canais, você tem uma segmentação muito grande. Há estudos que demonstram que quando as pessoas passaram a não ter uma base geral da mesma informação, esse tipo de deturpação da percepção do mundo se agravou mais. Por outro lado, a possibilidade... Então, nós tínhamos alguns polos de informação que produziam para muitas pessoas. Então, era de um ou alguns para muitos. Na atualidade, o que nós temos? Cada pessoa individualmente é um produtor de notícia, daquilo que ele percebe, né? Tu tem, por exemplo, vou pegar um exemplo emblemático, o Réveillon Balneário Camboriú. Foram milhares de pessoas que estavam lá, né? Para alguns órgãos da imprensa foi maravilhoso, deu não sei quantas milhões de pessoas, tal. Se você pegar alguns relatos na internet, você vai ver gente que soltou fogos de artifício no meio da multidão e causou queimadura em algumas pessoas, uma série de perrengues, né? Congestionamentos que duraram horas, pessoas que se perderam, uma série de coisas, né? A possibilidade de tu contrastar as notícias, verificar, né? Ou melhor, a possibilidade de você contrastar os relatos e verificar em que medida eles estão coerentes com a realidade ficou maior. Isso é uma coisa bastante positiva. Porque, por exemplo, 2 países em que não há problema com desinformação, sabe quais são, Léo? É China e Rússia. Justamente porque é uma verdade institucional posta. Inclusive, na Rússia, há um requinte de crueldade agora, de manipulação com a população. Eles publicam pesquisas comportamentais que teriam sido feitas pela população para induzir comportamento deles. Então, eles dizem assim, olha, 60% da população agora acha que é correto a mulher ter mais de 3 filhos, ou a mulher parar de trabalhar. E são pesquisas absolutamente falsas, mas que são colocadas como reais. Isso são técnicas de manipulação. Então, lá não tem problema com desinformação, porque qualquer opinião contrária à opinião do governo, a pena mínima lá é 15 anos, simplesmente afastado. Então, voltando aqui ao raciocínio. Então, nós temos que partir de agora em diante a saber conviver com essas múltiplas fontes de informação. Eu acho que nós vamos passar, a gente está no meio dessa confusão toda, desse oba-oba de todo mundo produzir, mas eu penso que daqui a pouco isso vai arrefecer e a sociedade vai começar a depurar o que vale, como o que pode ser reconhecido como uma boa fonte de informação e o que não vai ser reconhecido como uma boa fonte de informação, né? Que não necessariamente é uma fonte governamental. Porque os governos também têm interesses em permanecer o status deles, de vender o que eles acham que está bom, né? De se manter no poder. Eu penso que a humanidade está diante de um grande desafio, qual seja
ela se melhorar qualitativamente, muito. Desenvolver humildade científica, humildade humana, de reconhecer que você erra, que você nem sempre acerta, que você é movido por paixões. E acho, Léo, e aí a gente tem que ser muito pé no chão, tu vai ter uma parcela da população, até por questões de distúrbios psíquicos, que vão ser os tais dos fanáticos. E que não há argumento racional ou plausível que você possa colocar para essas pessoas e elas não vão mudar de ideia, porque estão presas naquele mundo. São os radicais. Nós temos líderes de governos, alguns bem próximos aqui do Brasil, que eles dizem que no país dele há eleições livres. A gente sabe que não é uma grande falácia. São, em outros que estão estabelecidas autocracias, elas são pelo menos mais honestas, na medida, sim, aqui é um regime ditatorial e está sendo assim e vai ser assim, né? Então, assim, nós temos muito a crescer, nós temos que ter uma franqueza maior nas nossas relações, inclusive comerciais, né? A gente pode conversar no outro momento. A desinformação ela é muito falada aqui no Brasil em termos de dos aspectos políticos, né, e eleitorais, mas a desinformação é imensa nos âmbitos das relações privadas, das relações comerciais. Ela ultrapassa uma série de cenários e que são complexos, porque complexos são os seres humanos. Deixa eu colocar um dado que eu fiz uma vez uma publicação e que me veio agora. Isso, séculos passados, muitas mulheres, para poderem publicar suas obras, tiveram que usar de pseudônimos e não só adotar nomes masculinos, mas adotar biografias masculinizadas. Isso é uma forma de desinformar, mas você vai dizer, tá, mas elas faziam isso para poder publicar? Vai justificar? Não vou colocar juízo de valor, mas só colocando. Recentemente eu soube que a autora do Harry Potter, né, por muitos anos ela usou apenas as iniciais no nome dela para não parecer que seria uma mulher, porque uma mulher escritora é menos vendável do que um homem. Há uma certa resistência ainda, né? Não estou fazendo nenhum discurso feminista, eu estou trabalhando com dados da realidade. Um outro A pano realidade pede um discurso feminista, né? Mas assim, colocando, por exemplo, olha só que situação interessante também dentro do amplo campo de estudo da desinformação, tá? As pessoas que diante de tragédias, uma tragédia natural, um acidente geográfico, qualquer situação, elas inventam desinformações, ou por desespero, ou por histerismo. E quando você contrasta o fato ali, elas não sabem explicar direito por que elas fizeram aquilo, por que disseram que em vez de 3 pessoas falecidas eram 6, que viu fulano passar por ali e não era. Sabe, Léo, o que eu quero com isso é dizer assim, tu tentar encaixar a desinformação num discurso barato, dizendo assim, não, se você dizer tal coisa em todo lugar, aí acaba com a desinformação. Não é assim. Até hoje tu tem seres humanos, e os respeito na condição humana, que acreditam no criacionismo, sabe? Ou que fazem a negativa de várias evidências científicas. Então, por isso que eu te digo, a desinformação, ela tem elementos manipulativos de marketing, de crença, de elementos de tecnologia, mas ela tem muito de gente nisso, entende? E na medida, penso eu, que você melhorar a gente, as pessoas, que você conseguir burilar esse pensamento delas, a gente vai melhorar como sociedade e a desinformação ela vai deixando de ter importância, de ter relevância, porque os cenários não vão ser tão ameaçadores, não vão ser tão cheios de situações difíceis ou preconceitos, né, que façam com que as pessoas se escondam até atrás da desinformação. Tem uma desinformação que eu acho muito interessante, muito ligada ao mundo feminino, né? No sentido de que se uma mulher fala a idade dela, ela fica com menos valor.
Então, aí eu acho tão interessante, porque aí tu está no aniversário de uma mulher, não pergunta a idade. Ou senão alguém diz assim, né? Aí me desculpa, qual é a sua idade? Mas por que pedir desculpas por perguntar a idade de uma mulher? É como se você conseguisse manter aquela aura, aquela informação mal passada, preservasse alguém de algo, e de certa forma está preservando. Então, tu nota que o problema em si não é aquela desinformação, mas sim aquele cenário no qual ela viceja, ela consegue, aquele caldo de cultura no qual ela consegue vicejar, crescer e perdurar, infelizmente. Eu acho emocionante, né, a tua aposta iluminista. Eu também tenho um gosto iluminista, né, no esforço de melhora da sociedade. Várias pessoas consideram que isto é vencido, que a humanidade não teria essa solução. Eu digo que não há alternativa. Ou se investe na melhoria da humanidade, ou a humanidade vai reproduzir coisas horríveis, como vem fazendo. Agora, é interessante, porque nós temos governos centralizados, que acabam mais autoritários, tentando fazer, para o bem ou para o mal, uma unificação social, no sentido de dirigir para determinado rumo. E nós temos outras sociedades que se atomizam completamente sem fazer uma liga social, sem fazer uma construção de caminho que dê mais proximidades a todas as pessoas, que tenham um denominador comum. Nós temos pessoas que realmente são vinculadas a crenças muito primitivas, de sentido dicotômico do humano, de vidas que fogem da realidade concreta. E nós temos pessoas que trabalham com uma concretude da existência muito lúcida, muito próxima daquilo que, se todos pararem para pensar, talvez se eleja como sensato. Agora, no meio disso tudo, você organizar saídas que obtenham consistência e que elimine grupos de interesses que manipulam, eu tenho, por método, uma aposta que a saída, mas mantenho uma certa desconfiança de mim mesmo em acreditar que uma saída é possível. Agora, se há todo um trabalho de desinformação que tu vens estudando e conhecendo, daria para fazer o reverso, um trabalho de informação, quer dizer, a construção da informação, quer dizer, se poderia apostar em grupos dispostos a investir na construção da racionalidade? Sim, Léo. Deixa eu fazer um pequeno ponto que eu acho que é importante e para não parecer que é só uma crença minha nessa questão da melhora da humanidade e aí no crescimento dela e na amenização. Eu coloco a condição feminina, né? Quem faz direito e estuda sabe que no direito romano houve uma época que a mulher era res, coisa. Depois ela foi considerada, ela era tida como uma captius diminucius, ela era um ser dotado, reconhecido de alguma personalidade, alguma inteligência, mas não de autonomia. Aí nós fazemos um salto. Hoje nós temos mulheres que já puderam, no mundo todo, né, serem presidentes, são donas das suas vidas, com as dificuldades que têm, com os desafios, né? No mundo existem ainda mulheres em situação bastante difícil? Sim. Há mulheres que são rés ainda, mas eu me pego naquilo que a gente conseguiu evoluir.
Então, e se você estuda, eu dei uma palestra que foi muito interessante, que é a relação específica da desinformação com a mulher, né? Se você vê toda a trajetória feminina, né? Um grande ícone da desinformação feminina são as bruxas, né? As bruxas, na maioria, elas eram as médicas dos pobres. Eram mulheres que ousavam aprender a ler, eram mulheres que não se enquadravam uma série de padrões, né? E você vai ver essas mulheres ao longo da história, enfim. Mas o que eu quero só pontuar é que há progresso na humanidade, muito mais lento do que, de repente, a gente com um pouquinho mais de lucidez gostaria. Quando da pandemia, eu me lembro de vídeos emocionados, com lágrimas, dizendo: nossa, as pessoas vão ser melhores, o mundo vai ser diferente. Aí, para quem leu um pouco de história, primeiro, não foi a primeira pandemia do mundo, e nem a mais grave. Foi a mais noticiada, porque na nossa estágio atual do mundo, a gente consegue saber muita coisa ao mesmo tempo. Se tu pega individualmente, às vezes, numa mesma família, uma situação bastante trágica, alguém se modifica profundamente e faz progressos muito positivos, e a outra pessoa é como se nada tivesse acontecido. Então, assim, e nisso, Léo, e aí eu tomo para mim, tu tem que ser muito realista. As coisas são o que são, né? Tu vai ter pessoas que são cruéis, tu vai ter pessoas que vão não se acordar para a vida toda. Mas isso não deslegitima ou faz negar que a humanidade ela progride. Eu estar podendo falar aqui contigo, emitir uma opinião, eu poder estudar, isso é uma realidade de que a humanidade progride. Um pontinho só, que é a condição feminina. Agora, Léo, como é que vai se formar esse núcleo, vamos assim dizer, saudável e positivo, como tu coloca, né? Eu acho que quando se consolidarem iniciativas como, de fato, se consolidarem iniciativas como integridade nas empresas, ética pessoal, sabe? Eu tive uma situação, eu vou usar ela porque foi bastante marcante para mim. Uma vez eu fui visitar, foi ano passado, eu estava num passeio em Pomerode. Primeiro que me chamou a atenção que os enfeites nas ruas eram muito semelhantes ao que a gente tem dentro de casa e ninguém mexia. Ninguém. Aí eu fui num determinado, era uma boutique de carnes lá, e eu pedi para a dona para poder utilizar o banheiro dos clientes. Ela me indicou onde que era e tal. Tinha uns empregados ali próximos. E aí, quando eu entrei no banheiro, era um banheiro amplo, estavam cheio de mochilas, e eu vi que eram as mochilas dos empregados. Aí eu disse assim, nossa, eu pensei, né? Eu entrei no local errado, vou sair daqui, né? Aí eu perguntei para um dos funcionários, onde é que é o banheiro dos clientes? Ela disse, não, é ali. Eu disse, não, ali é dos funcionários que está cheio de bolsas. Ela disse, não, é ali. Eu disse, com as bolsas? Mas vão mexer, eu falei. Ela disse, mas quem iria mexer? Para ela era inconcebível que alguém fosse mexer no que não fosse dele, entende? Porque já está muito incorporado esse valor. Não estou dizendo que lá em Pomerode não há assalto, que não possa haver, mas eu estou dizendo que há uma cultura local que se consolidou nesse sentido positivo, de que esse valor de que o que não é meu eu não mexo, eu respeito o que é do outro, assim como eu quero que respeite o que seja meu. Então, Léo, eu acho que desde o esforço de tu promover a leitura, a literatura, o repensar das coisas, né? Alertar as pessoas de que o mundo não surgiu agora que elas estão. Eu acho tão interessante há uma grande leva de preconceito com pessoas com mais idade, né? E aí os jovens parecem assim, uma parte, né, que acham que ecologia surgiu com eles. Meu Deus, ecologia é falada lá desde São Francisco de Assis, antes até. É como se eles se redescobrissem o mundo agora. Não. Falta cultura, falta entendimento. Há uma sabedoria humana por aí. Se tu pega, por exemplo, um livro de literatura muito interessante, que é O Jardim Secreto, é um clássico, né? Nesse livro, que foi publicado em 1911,
ele já fala ali dos aspectos terapêuticos da natureza na cura da depressão, porque um dos personagens ali sofre de depressão, que é uma coisa agora, no século XXI, super divulgada. Mas peraí, em 1911 já falavam sobre isso. Os aspectos do direito da personalidade, quando começaram a se discutir mais profundamente, foi quando surgiu a fotografia. Então, há uma necessidade das pessoas terem um pouco de noção da vida, de realidade, da cultura do mundo, de se ter humildade, que a gente sabe pouco, mesmo que se leia muito, e que é necessário se aprender. Conversar, que eu posso divergir de alguém completamente, e que o fato de eu escutar respeitosamente essa pessoa pode, no mínimo, fazer eu consolidar os meus valores ou repensar eles. Nós temos que sair dessa arrogância narcísica e pobre, no pior sentido da palavra, de não se observar o outro. Ou, numa brincadeira, para eu tentar tornar mais leve essa conversa aqui, como disse uma vez, eu vi numa entrevista do Nelson Motta, né? Diz assim, na real, ele disse assim, nem os Beatles eram tão bonzinhos e nem os Rolling Stones eram tão maus. E com isso eu não estou criando um relativismo de passar pano, como se fala na atualidade. Mas eu acho que a gente precisa resgatar esse humanismo e essa humildade, sabe, Léo? Que não é a humildade da cabeça baixa, arrastando, não é isso. É a humildade de nos reconhecermos que somos falíveis, que estamos sempre aprendendo e que o mundo pode ser uma grande oportunidade de aprendizado e, inclusive, de felicidade. Apesar das atrocidades e das crueldades que também existem nele. O Instituto Cidade agradece muito a tua inteligente, sensível, erudita entrevista. Eu acredito muito nas coisas que tu nos trouxeste para refletir. Quer dizer, a humanidade tem que refletir sobre a condição humana e não sobre as pretensões humanas infundadas, né? Quer dizer, a humanidade tem que deparar-se consigo e fazer as contas do que quer fazer, do que pode fazer, do que deve fazer. A humanidade tem que se pensar. Eu gostaria de pedir para quem assistiu à entrevista que se inscrevesse no Instituto, que ajudasse a divulgar, e se quiser participar conosco, as pessoas estão convidadas, podemos conversar. Muito obrigado, Karine Liz, e nós deixamos o tempo que desejares para a tua despedida. Muito obrigado mesmo. Léo, eu que agradeço imensamente o convite. O fato de eu vir aqui conversar contigo, você é uma pessoa bastante inteligente, me instiga a eu me melhorar, né? Me instigou muito a desenvolver o raciocínio aqui. Eu vou concluir te agradecendo muitíssimo e colocando para as pessoas que já há muita coisa boa escrita, ensinada e posta no mundo. A gente só tem que ter acesso a elas, buscar elas, e estão à disposição. Você pega, por exemplo, o Maquiavel, o Príncipe, tem lições preciosíssimas ali. Uma delas que eu gosto muito, que diz mais ou menos assim, que as pessoas, elas tratam muito mal quem realmente as ama. Porque a gente tem a arrogância de saber que quem nos ama vela por nós, nos suporta, e que nós tecemos muitas honras e loas a quem nos detesta ou os detentores de poder. Na medida em que a gente tornar as nossas relações mais éticas, mais francas, mais poéticas, no sentido de trazer beleza, leveza, porque a vida por si só, ela traz coisas muito duras. Quem já esteve em um episódio
crítico de saúde, por exemplo, o resultado de um câncer, sabe do que eu estou falando. Ou quem já perdeu alguém muito caro, muito especial, em alguma situação trágica, sabe do que eu estou falando. As pessoas perdem um tempo precioso com vaidades tolas e que, no final das contas, não servem para nada. No final e ao cabo, o que as pessoas querem é ser felizes. E a felicidade, ela é simples, alcançável, mas ela é muito fugidia. Por isso a gente não pode se distrair. Agradeço e espero que eu tenha contribuído com o Instituto e com as pessoas que tenham acesso a essa entrevista. Muito obrigada, Léo.